vossos assentos. Quero glorificar a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de podermos estarmos juntos, cultuando a Deus juntos nessa noite, porque Ele é o principal deste lugar. O objetivo principal de estarmos aqui é para adorá-lo, exaltar e bendizer o teu santo nome. Nós nos reunimos porque o Senhor tem nos convencido de que é a melhor coisa a ser feita, é estar presente na casa do Pai. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, pastor Jorge Amorim, pastora Miriam. Também louvar a Deus pelos pastores que nos convidaram, que nos apresentaram neste lugar. Quero louvar a Deus por toda a igreja presente nessa noite. Que o Senhor seja louvado pela vida de todos nós, em nome de Jesus. Quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia comigo, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Uma passagem bastante conhecida, e tenho certeza que Deus Ele há de falar conosco ainda nessa noite mais uma vez. Tem falado conosco através dos louvores, tem falado conosco através da oração, da leitura da palavra de Deus, e Ele vai continuar falando, porque enquanto nós estivermos unidos, querendo ouvir a sua voz, Ele tem prazer em falar conosco. Tenha certeza que Deus tem prazer de falar com a sua igreja. Deus tem prazer de falar com aquele que quer ouvir a sua voz. Aleluia. Traga a saudação do meu pastor Alessandro a toda a amada igreja. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 1 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesse mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E seguindo-o, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão do Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar.
E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenaram-lhe, e ele com a mão para que se calasse. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, amada igreja do Senhor, é uma passagem bastante conhecida em que o sobrenatural do Senhor acontece de uma forma clara na vida de um homem humano como eu e você. Nós vemos que nesse tempo a igreja passa a ser perseguida e se começa a matar os homens de Deus para que outras pessoas por si se agradem. Aqueles homens que anunciavam a Jesus Cristo, que pregava a Jesus, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Porém, o Império Romano, tendo ali os seus líderes em cada região, havia se decidido perseguir o povo de Deus. E quando nós vemos a Bíblia Sagrada mostrando que Tiago foi morto, um dos apóstolos foi morto, e isso agradou, Herodes manda também prender a Pedro, e Pedro sendo preso, a igreja em si busca o caminho da oração, porque nós vemos, amada igreja do Senhor, que há circunstâncias em nossas vidas, em que nós temos a capacidade humana, a inteligência humana, a racionalidade humana de resolver muitas coisas, de solucionar muitas coisas, porque isso foi nos dado por Deus. Há problemas às vezes que nós passamos, que se tivermos uma mente centrada, pacífica, com certeza nós conseguiremos solucionar os problemas que às vezes acontece conosco, que às vezes acontece no meio familiar, porque isso foi dado por Deus, a inteligência humana, a direção de Deus para as nossas vidas a serem tomadas de uma forma pacífica. Mas há momentos, como num texto em que nós lemos, em que não se cabe mais a solução humana, que não se tem a capacidade humana falando para resolver certas situações. Não tem, nós chegamos a um ponto em que nós encontramos uma limitação humana. E nós, sabendo que a nossa limitação humana faz com que nós paramos e muitas vezes retrocedemos. Isso falando de uma forma humana. Mas para nós que somos igreja, para nós que servimos o Deus, dono do ouro e da prata, o Deus que tem todo o poder, o Deus que está acima de tudo e de todos, nós ainda continuamos buscando por meios para que os problemas possam ser solucionados. E nós vemos a exemplo desta igreja, deste povo que buscava a Deus pela vida de Pedro, que nós não podemos parar na caminhada, que nós não podemos desistir das situações ou problemas adversos que nós passamos serem solucionados, porque problemas eles vêm, mas vêm para que haja solução. Problemas acontecem para que a solução também apareça. E quando o problema é algo maior do que nós, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vemos de umas passagens do Evangelho, quando Jesus de repente se depara e desce do monte com os
dos apóstolos, outros apóstolos estavam ali embaixo e eles estavam sendo indagados por uma multidão, porque aqueles apóstolos não conseguiram expulsar o demônio de um jovem que tinha epilepsia. E aí quando Jesus chega, Jesus é indagado, porque eles não conseguiram fazer tal ação. E aí Jesus é indagado pelo pai daquele jovem, e Jesus diz: tenha fé. E aquele homem: sim, Senhor, eu tenho fé. Mas logo depois ele chega com a própria palavra dizendo: me ajuda na minha falta de fé. Primeiro ele diz que tem fé, como nós aqui declaramos, através do louvor, através da adoração, através do canto, através da oração, através da nossa contribuição. Mas nós precisamos verdadeiramente olhar para nós, se nós realmente temos fé o suficiente para que as situações sejam resolvidas, para que os problemas sejam resolvidos, para que nós encaremos os problemas como algo a ser glorificado o nome do Senhor, porque aquela ação foi para que o nome de Jesus seja glorificado. Porque quando indagaram os discípulos a Jesus, Jesus disse: nem os seus pais, nem os seus descendentes pecaram, mas isso aconteceu para que o nome do Senhor seja glorificado. Enfermidades aparecem para que os milagres do Senhor aconteçam. Talvez você está passando por situações adversas na sua vida, mas entenda que todas as coisas que sobrevêm sobre nossas vidas, o apóstolo Paulo diz aos Romanos, dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que esperam em Deus. Ou seja, não importa o que está passando, mas entenda que é uma oportunidade dos milagres do Senhor manifestar sobre a sua vida, de você viver uma experiência nova com o Senhor, diante da adversidade que você está passando. Diante do problema que você possa estar passando, é uma oportunidade para o nome do Senhor ser glorificado, e você agarrar esse microfone com fé, com alegria, e dizer: o Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor manifestou o seu poder. Por isso eu estou aqui feliz e contente, porque Ele alcançou a minha vida. Nós precisamos crer no poder que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. No início eu disse que o Senhor, Ele tem prazer em falar com a sua igreja. E o Senhor também tem o prazer de operar milagres no meio do seu povo. O Senhor, Ele tem prazer. Se você for observar, a palavra do Senhor é recheada de milagres, de manifestações de poder, é recheada de curas, de tantas coisas fora do comum, fora da compreensão humana. E esse Deus é o mesmo hoje, e Ele está dizendo: eu tenho o prazer de fazer o que é necessário para que você se sinta bem, se sinta feliz, sinta-se satisfeito na minha presença, sinta-se alegre, com disposição para adorar. Mas existem as circunstâncias, existem as questões que nós precisamos entender, que Deus, Ele é um Deus de reação. Deus, Ele reage às nossas ações. As nossas ações faz com que Deus se levante do trono. As nossas ações faz com que Deus olhe para nós. As nossas ações faz com que Deus se lembre de nós. As nossas ações faz com que as nossas orações sejam ouvidas. As nossas ações move o coração de Deus. Nós precisamos compreender este princípio. E este princípio é que nós agimos e Deus reage ao nosso favor. E se nós formos olhar para o contexto, amados irmãos, tudo estava programado para Pedro morrer. Tudo estava programado para que mais um seria o mártir da história.
Tudo estava programado para que o povo ficasse com mais medo, porque mais um homem de Deus iria morrer. E talvez alguns pensassem: Deus não está agindo, Deus não está fazendo nada, porque mais um foi preso e vai morrer. Mas era a oportunidade do nome do Senhor ser glorificado. A oportunidade de Deus ser glorificado foi quando de repente Jesus, no meio do deserto, com uma multidão, o povo com fome, os discípulos chegam: despede esse povo porque eles estão com fome. E aí Jesus diz: mas se algum for embora, não vão nem dar tempo de chegar nas suas casas, vão morrer no meio do caminho. E Jesus diz: vai, alimenta vocês. E aí, diante daquela situação, os discípulos preocupados. E é assim que nós humanos ficamos, mas nós somos humanos diferentes, humanos que estão preparados para viver uma eternidade. E nós precisamos compreender que quando nós chegamos aqui, devemos estar preparados para vivenciar o milagre do Senhor. Jesus estava vendo algo naquele deserto, uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado. Enquanto o discípulo estava dizendo: despede, Jesus estava dizendo: o que tem? 5 pães e 2 peixes. Então é a oportunidade que nós precisamos para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós precisamos vivenciar os milagres do Senhor antes mesmo que eles aconteçam. Vou repetir: nós precisamos vivenciar os milagres do Senhor antes mesmo que eles aconteçam. É a mesma coisa de nós chegarmos aqui e declararmos: você é salvo? Sim, eu sou salvo. Como você vai saber que você é salvo? É porque eu já vivo como se estivesse na eternidade, morando com Cristo. Não adianta eu dizer que sou salvo, mas não querer viver a eternidade. Esse momento que é passageiro, essa terra é passageira. Eu vivo a eternidade, porque Jesus me salvou para poder prestigiar, desfrutar do gozo dele na eternidade. Então nós precisamos vivenciar os milagres antes mesmo que eles aconteçam. E aí nós vemos que a igreja começa a orar, a igreja intercede, a igreja busca. E tem um detalhe: só vivencia milagres aquele que está em contínua oração. Pastor Daniel disse aqui que imensos, grandes, assustadores milagres estão acontecendo no culto matinal, porque a maior parte do tempo é momento de oração. Ou seja, viver momentos de oração, ter a oportunidade de ter um devocional, viver momentos com a oportunidade que Deus nos dá de estar no culto, é uma brecha que Deus quer para manifestar o seu poder sobre a sua igreja. Entenda, de você estar aqui é uma grande oportunidade que Deus queria para fazer algo novo na sua vida. Mas como assim algo novo? Nós sempre vamos vivenciar algo novo do Senhor. É por isso que nós nunca podemos querer decidir como vai ser o culto, planejar como vai ser o culto, porque às vezes nós chegamos da igreja, sabemos o hino que vai cantar, sabemos quem vai ler a leitura bíblica, sabemos quem vai falar sobre o dízimo, sabemos quem vai orar na oração do dízimo, e isso nós fica programando. E quando isso nós fazemos, o nosso culto fica como algo passageiro, algo que nós estamos tirando um momento. Mas quando nós compreendemos: eu estou indo na casa de Deus, aonde Ele se manifestará o teu poder. Não importa como foi ontem, não importa como foi de manhã, eu sei que agora é uma oportunidade que Ele tem de manifestar o seu poder na minha vida. É uma oportunidade que Ele tem de ouvir a minha oração. É uma oportunidade que enquanto eu estiver cultuando, Ele estará na vida de Pedro, que está lá fora, que talvez ainda não está neste lugar, mas ainda enquanto você está aqui, Ele está lá atrapalhando, operando, cuidando, zelando, por causa da tua presença
É por isso que nós não podemos perder a oportunidade. Não podemos perder a oportunidade de cultuarmos a Deus. Não podemos perder a oportunidade de adorar a Deus, de expressar com o nosso corpo o nosso louvor a Deus. Não podemos perder a oportunidade. A igreja ora, a igreja busca, a igreja intercede. E sem que a igreja saiba, o Senhor começa a operar. A Bíblia nos diz que o anjo vai até onde Pedro está. Meu amado irmão, amada igreja do Senhor, todos nós que estamos aqui, tem alguém que nós incessantemente intercedemos. Tem alguma causa que incessantemente nós insistimos por ela. Entenda, quando nós estamos aqui, todos nós temos alguma coisa que nós sempre no joelho lembramos, alguma pessoa, alguma situação, sempre nós lembramos no joelho. Nós temos isso. Temos uma razão de dobrar os nossos joelhos. Sabemos que a nossa oração deve ter ação de graças, deve ter louvor, deve ter adoração a Deus no joelho, sim. Mas nós, com base na palavra do Senhor, devemos apresentar a Deus as nossas necessidades, as nossas petições. E é isso que nós fazemos. Mas muitas vezes nós fazemos e não estamos vendo nada mudar. Vamos colocar um exemplo, talvez um ente querido, um filho, um esposo, um irmão, um pai, ainda não está sentado ao seu lado. Digo ainda, porque eu creio pela fé que ainda eu verei. Quando alguém te perguntar, não veio, não vai vir, não, ainda não. Quando você diz um ainda, você está mudando o rumo da história. Você está crendo, dizendo para o inimigo, para o mundo ouvir e para os céus ouvir, que ainda você crê de que essa pessoa sentará ao seu lado. O plano de Satanás é nos matar. O plano de Satanás é nos destruir. Nós, na presença do Senhor, Ele luta constantemente para nos destruir. Imagina quem está fora. Talvez nós estamos vivendo isso com algum ente querido lá fora que está padecendo. Mas entenda que enquanto você está aqui, o Senhor está livrando. Eu me lembro muitas vezes, quando eu distante do mundo, quantos livramentos eu tive da parte de Deus, não porque eu merecia, mas é porque as madrugadas, todas as madrugadas, que eu chegava na casa do meu pai, de madrugada, 2, 3 horas da madrugada, ele estava de joelho, eu escutava ele orar: Senhor, onde estiver o meu filho Levi, livra ele da morte, livra ele da cadeia, tira ele dessa vida. Eu escutava todas as vezes que eu chegava na casa do meu pai, porque enquanto ele estava orando, ele diz o testemunho dele, que cada vez mais eu me afundava no mundo, mais o inimigo me humilhava, mais o inimigo afrontava a vida dele. Talvez você está vivendo isso, e o inimigo vem: para de orar que não está resolvendo. Talvez alguma pessoa venha dizer: porque você ora muito, o inimigo vai se levantar mais. Isso é mentira. É porque cada vez que fica mais difícil, maior será o milagre de Deus para a sua vida. Não importa a circunstância, Ele é o Deus que abre grades ainda para homens sair de dentro dela. Ele é o Deus que ainda abre portões de ferro, mesmo com os guardas, para tirar a quem você tem intercedido de dentro dele. Ele ainda é o Deus que quebra as correntes, quebra os grilhões, quebra os ferrolhos de ferro, para ver a alegria de um filho dele. Quantas vezes? Muitas. Me lembro que eu chamava meu pai, de madrugada ele parava a oração e falava: o que você quer, filho? Ah, pai, o senhor sabe o que eu quero.
Ele pegava a minha mão e me levava lá no meio do mato, num pasto, que ele morava atrás, tinha um pasto. Andava uns 100 metros, no meio do mato de madrugada. Dobra o joelho aí. Ah não, pai, não quero orar não. Dobra o joelho. E eu dobrava. Eu cheguei a ver meu pai pedir a morte, em ver eu viver aquela vida que eu estava vivendo. E ele disse que quanto mais ele orava, mais eu dava trabalho para ele. Quanto mais ele insistia em orar, em jejuar pela minha vida, mais eu dava problemas para ele. Talvez você está vivendo isso. Talvez as circunstâncias que você está vivendo parece que estão indo de mal a pior. Mas você serve um Deus, guarde isso, eu vou repetir várias vezes. Você serve um Deus verdadeiro, vivo. Você não adora qualquer Deus, você não adora o mundo. Você é o servo, você é filho e Ele te ama. E se Ele te ama, como a Bíblia Sagrada nos mostra, de tal forma que entregou o seu único filho para morrer por você, imagina o que Ele fará por aquele a quem você tem intercedido. Mas precisamos estar preparados para a vitória. Porque nós vemos que quando o Senhor, você precisa crer num ponto. Você precisa vir na igreja, crendo que o seu milagre pode entrar por aquela porta a qualquer momento e assentar do seu lado. Você precisa vir na igreja, crendo que talvez na hora que você sair dali fora, você vai receber uma ligação de que a situação mudou. Você precisa vir na igreja, crendo que Deus, enquanto você está aqui adorando, Ele está cuidando lá fora. Nada pode impedir o nosso culto a Deus. Eu sei, é difícil, eu não estou aqui para dizer que eu sou um super crente, não. Já teve um momento de eu numa situação muito difícil, eu não queria nem vir na igreja. E chegar na igreja não consegui nem orar. Mas essa palavra é ministrada à minha vida também, porque é isso que Deus quer de nós. E o inimigo não consegue entender que em meio a tantas situações ainda você adora. O inimigo não consegue entender que em meio a tantas perseguições ainda você toca um instrumento. O inimigo não consegue entender que em meio a tantas coisas que você está vivendo, você consegue levantar a mão e adorar a Deus. E quando isso ele não consegue entender, ele fica muito furioso. De tal forma que Deus ele abre as portas do céu para a sua vida. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que quando Pedro sai da cadeia, tirado pelo anjo, ele vai até aquela casa de Maria, onde o povo estava orando. E quando ele chega ali, ele bate na porta. E quando ele bate na porta, uma menina chamada Rode, como a leitura que nós fizemos diz, ela chega à porta e ouve a voz de Pedro chamando. Ela fica tão alegre que ela esquece até de abrir a porta e volta correndo. Ô, Pedro está aqui. O povo para de orar e fala, você está louca. Você está com problema. E é assim às vezes. Eu estou ministrando aqui, algumas pessoas estão pensando, ele não sabe o que eu estou passando. Ele não tem ideia do que eu estou passando. Mas eu estou ministrando que Pedro está batendo na porta e a pessoa está dizendo, ele está louco. A minha vida está de mal a pior e vai continuar assim, porque é isso que o inimigo quer que nós pensamos. Às vezes nós queremos tanto milagre, mas nós não estamos preparados para recebê-lo. Porque quando a menina chega e fala, Pedro está na porta, fala, você está louca, você está fora de si, deve ser o anjo dela, o anjo dele. E assim é às vezes conosco. Poxa, você não está orando, você não está pedindo, você não está intercedendo. E o milagre do Senhor, às vezes, quando nós queremos que Deus faça algo, nós queremos começar a ver mudança. Não, nós está orando, mas aí primeiro precisa ir devagarzinho, acalmar a tempestade. Não é assim. Milagre vai contramão daquilo, da lógica.
O milagre vai na contramão. Eu já disse algumas vezes que eu já ministrei aqui, que Deus, Ele não precisa do tempo estar favorável para fazer algo nas nossas vidas. A Bíblia é recheada de momentos em que Deus operou grandes milagres. Você que é amante da palavra, foi no deserto que Deus enviou as cordonizes, foi no deserto que choveu maná, foi no deserto que a rocha deu água, foi diante da cova dos leões que Deus protegeu Daniel, foi dentro da fornalha de fogo que Ananias, Azarias e Misael receberam milagre e passearam com o Senhor Jesus. Ou seja, mesmo que a circunstância esteja difícil, talvez você está no meio do mar, como os discípulos estavam, no meio daquela tempestade, mas foi diante da tempestade que Pedro caminhou até Jesus sobre as águas. Não importa o que você está passando, Deus, Ele tem um controle, tem um domínio de todas as coisas, Ele é fiel para fazer. Ele não prometeu que você não vai passar, mas Ele prometeu que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei o que você está passando, realmente não sei. O Espírito Santo de Deus está falando com pessoas aqui, que pessoas estão pensando, e o Espírito Santo de Deus está ministrando a você. Eu tenho certeza que a situação que você está passando, eu como ser humano não suportaria também. Talvez o problema que eu passe, você como ser humano não suportaria também. Mas jamais Deus vai permitir que venha sobre a sua vida algo que você não pode suportar. Em Mateus capítulo de número 28, versículo 31, o que Ele diz quando Ele te chamou? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e Ele está dizendo, eu posso, eu tenho para te aliviar. Se você for ver os versículos anteriores, ele começa a dizer: eu sou o enviado de Deus, Ele me escolheu, Ele me estabeleceu sobre este lugar, Ele me enviou para as boas novas. Se você for ver os versículos anteriores, ele começa a mostrar as características que Ele tem. Aí ele chega: agora, vinde a mim, você que está cansado. É só quem tem propriedade para dizer isso. Só quem pode alguma coisa para dizer realmente essas palavras. Se Ele está dizendo: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, é porque você não encontra em lugar nenhum o que você encontra com Ele, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo: jamais eu vou permitir que você passe por algo que você não suporte. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Enquanto nós estivermos na presença de Deus, debaixo da tua vontade, gemendo, chorando, não importa como for, no momento de alegria, no momento de gozo, mas também nos momentos difíceis, o Senhor cuidará de vós. O apóstolo Paulo, ele chega à carta aos Filipenses, quando no capítulo 2, se eu não me engano, capítulo 2, ele diz assim: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele estava dizendo: sei estar bem, como sei estar mal, sei passar necessidade, como sei também ter fartura. Em todas as coisas estou instruído, estou preparado. Aí entra aquele versículo que algum coloca como um logo no vidro do carro: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou a mesmo cristão quando eu estou bem na vida, eu sou o mesmo cristão quando não estou bem, estou mal. Eu vou continuar sendo o mesmo cristão. Eu não vou parar de adorar a Deus por causa das circunstâncias. Eu vou continuar, sabe por quê? Só Ele pode me fortalecer, Ele é a minha força.
A Bíblia nos diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que ele está dizendo? Que no momento da luta, da prova, você tem condições de alegrar o coração de Deus. E quando nós alegramos o coração de Deus, a força dele reveste as nossas vidas. Sabe por quê? Porque ele está alegre com você. Você não veio para a igreja por causa de números. Você não veio na igreja porque você é especial. Você veio na igreja porque você reconhece que sem Ele você não é nada. Sem Ele você não pode fazer nada. E por isso alegra o coração de Deus. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de alegrar a Ti, Senhor. E a força do Senhor se manifesta sobre a Tua igreja. Para terminar, certa vez, uma ilustração, uma caravana de uma certa igreja juntou e foi orar lá no Nordeste para Deus mandar chuva. Aí chegou naquela terra rachada que fazia anos que não chovia, e aí eles começaram a descer do ônibus, o povo olhando o céu, não tinha uma nuvem, chão rachado. De repente desce uma garotinha com guarda-chuva na mão. As pessoas começam a olhar para ela e dar risada. Você está louca? Olha onde você está. Para que esse guarda-chuva? Ela vira e disse: nós não viemos orar para Deus mandar chuva? Eu já vim preparada. Ou seja, isso é fé. É você vivenciar o milagre. Você precisa vivenciar o milagre de Deus na sua vida. Às vezes nós passamos por circunstâncias, é só você olhar a lógica. Às vezes os próprios médicos são usados por Deus e nós não percebemos. Quando o médico diz assim, agora é só Deus, ele está dizendo, agora está na mão daquele que tudo pode. Agora está na mão daquele que tudo é. Mas aí nós nos derramamos, acabou. Porque o médico falou que é só Deus. Poxa, mas não é esse Deus que você serve. Não é esse Deus que você busca. Não é esse Deus que você adora. Então você está nas mãos dele, confia. Confia nas mãos daquele que tudo pode. A igreja orava, mas não estava preparada para receber o milagre. Receber milagre é isso. É momento inesperável. Momento que você menos imagina. Momento que a circunstância, além de você não imaginar, a circunstância está tudo o contrário. Está de ponta cabeça. Aí Deus fala, agora é a hora. Sabe por quê? Porque aí nós reconhecemos que só Ele poderia fazer isso. Eu lembro que o meu pai, uma hora, um dia o pastor Jorge já nos disse, uma oportunidade de nós contar o testemunho aqui. Uma oportunidade, eu vou contar meu testemunho. Mas lembro que eu não acreditava que Deus existia. Não gostava nem de crente. Meu pai vindo naquela situação, a única pessoa que eu me abria era o meu pai. E aí ele dizia para mim, ora filho, que Deus te ouve. Que pai, Deus não ouve não. Que Deus está ouvindo o quê? Se Deus não existe, se existisse eu não estava nessa vida, olha a minha vida. Deus não existe não. Meu pai falava, ora filho, e ele falava de Deus para mim, e eu ouvia porque eu amava ele, eu não gostava de ouvir. Só que tem um detalhe, às vezes você está passando por isso, você está falando de Deus, as pessoas estão zombando, você está chorando por ela e ainda ela está desaforando você. É assim que acontece, eu fazia isso com meu pai. Mas sabe um detalhe? Só Deus e aquela pessoa a quem você tem falado sabe o que acontece quando você não está por perto. Porque eu zombava do meu pai quando ele dizia para mim, falava que essas línguas que eles falam são tudo loucos, ninguém entende o que eles falam, nem eles entendem o que vocês estão falando. Para que gritar desse jeito, esse povo é tudo louco. Eu falava isso, hoje eu sou um dos que mais grita. Se o pastor Reginaldo não segurar lá o som lá, vai estourar tudo. Eu falava isso, zombava. Mas quando chegava de madrugada que eu estava sozinho, eu lembrava das palavras que o meu pai falava. Eu lembrava, não desiste de falar mesmo que dão risada de você. Eu lembrava, eu dobrava o meu joelho no chão. Sabe aquela pessoa que diante dos olhos de todos era um ateu, que não acreditava mais em nada? Era a mesma pessoa que de madrugada sozinho dobrava o joelho para chorar.
e falar: Deus, se o Senhor realmente existe, me tira dessa vida, salva a minha vida. Mas quando chegava de dia, não podia ninguém saber que eu fiz de madrugada. Mas de madrugada o Espírito Santo de Deus trazia à minha memória todas as palavras ministradas pelo meu Pai durante o dia na minha vida. Então não pare de pregar para essa pessoa, não pare de falar de Jesus, mesmo que zombem, não pare de orar. Parece que está difícil, mas mal sabe você que quando ele encosta a cabeça no travesseiro, ele perde o sono. E aquilo que você falou durante o dia, as orações que você tem feito, está chegando no ouvido dele. O Espírito Santo de Deus está ministrando na vida dele e você não está sabendo. Não pare. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo possa continuar ministrando essa palavra aos nossos corações. Agradeço mais uma vez aos nossos pastores, que Deus os abençoe, muito agradecido pela oportunidade. Somos parte dessa igreja, crescemos aqui, amadurecemos aqui. Louvo sempre a Deus pelo nosso ministério. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Quantos vieram por um milagre aqui hoje? Então vem à frente, em nome de Jesus. Vamos orar.